Bem, meu nome é Paulo Regulus Neves Freire. Eu sou filho de Joaquim Temístocles Freire, nascido no Rio Grande do Norte, e de Edeltrudes Neves Freire, nascida no Recife, Pernambuco, e ambos, obviamente, falecidos. Seria uma coincidência muito feliz que não. Meu nome é Paulo Freire, quer dizer, eu já disse o meu nome inteiro e sou conhecido como Paulo Freire. Nasci em 19 de setembro de 1921, no Recife. Queria primeiro que o senhor falasse sobre a sua infância, da relação com a família, o cotidiano, as brincadeiras. Bem, eu nasci, como acabo de dizer, em 1921 e, portanto, na década que viveu a primeira grande experiência de quebra da economia capitalista, quer dizer, foi exatamente na década em que começou a grande crise de 29, e isso teve uma influência grande, ou uma repercussão grande sobre minha família. Minha família é uma família de classe média relativamente bem aquinhoada e que sofre um impacto grande com a grande crise capitalista. De tal maneira que meu pai era oficial da Polícia Militar de Pernambuco, mas um homem também de classe média do Rio Grande do Norte, e a família pelo lado de minha mãe tinha uma situação econômica melhor, né? Mas a crise de 29 incide exatamente sobre esse lado materno, e isso provocou na família a experiência de certas necessidades básicas. Quer dizer, num primeiro momento, a repercussão da crise, como era normal, afeta certos gostos supérfluos. Quer dizer, então, se a família de minha mãe costumava ter na velha casa grande onde eu nasci, na estrada do Encanamento, no Recife, se a velha casa grande recebia 2 vezes por mês amigos para um almoço, começou a rarear isso. Eu sei que quando eu tinha em 26, por exemplo, não, 27, a coisa já não ia nada bem, e a situação começou a se agravar, e a gente começou a ter cortes maiores. Depois de 29, quer dizer, a partir dos primeiros anos de 30, as dificuldades eram tais que eu pelo menos me lembro de que nós começamos a ter uma experiência, mesmo que discreta, ainda não tão dramática, mas uma certa experiência de limitação ou de diminuição na própria comida em casa. Quer dizer, passamos a comer menos. E isso tudo era compensado pelas fruteiras, pelos frutos, não? Pelas árvores frutíferas que nós tínhamos não apenas no quintal da nossa casa, mas também nos outros quintais. Mas em 34 a coisa se agravou de tal maneira, não, em 32 a coisa se agravou de tal maneira que a gente foi obrigado. Minha avó perdeu essa casa grande onde eu nascera, era Casa Amarela, e com ganho de sítio não houve possibilidade de recuperá-la, e dessa maneira nós fomos obrigados. A família, eu era menino, foi obrigada a largar o Recife, a se adentrar um pouco para o interior,
numa espécie assim de solução mágica que a família dava para ver se saindo do centro urbano mais forte era possível sobreviver. E aí então minha família se muda de Jaboatão, do Recife para Jaboatão, que é uma cidade a 18 quilômetros do Recife. Ela hoje, apesar de manter sua autonomia política, ela hoje está a 3 minutos, não 3, mas está a 10, 15 minutos do centro do Recife. É uma cidade quase que um prolongamento do Recife, mesmo que seja autônoma, que tenha sua política, seu governo municipal. Naquela época, ir a Jaboatão era uma espécie de viagem. Eu me lembro do dia da mudança, eu fui com meu pai no caminhão, os últimos terens da gente, possivelmente no segundo ou terceiro caminhão. E era um dia todo, quer dizer, não havia calçamento sequer. No entanto, hoje você faz isso com uma rapidez enorme. Mas nós fomos morar em Jaboatão, num lugar chamado Morro da Saúde, que eu sempre visito toda vez que posso, que vou ao Recife. E lá, então, eu tive uma experiência, a primeira continuidade da crise, que até se agravou mais ainda. Meu pai tinha sido reformado muito jovem por questão de saúde, não trabalhava, a sociedade brasileira fechada demais, na época não havia o que fazer com ele, e ele passava o dia em casa ou lendo ou trabalhando numa oficininha que ele mesmo montou, fazendo gaiolas, fazendo isso, fazendo aquilo. E a gente ao lado dele, quer dizer, nós tivemos a vantagem de, tendo sofrido a crise, ter tido a presença paterna numa sociedade machista como a nossa, numa cultura machista como a nossa. Tivemos a chance, por acidente, de conviver diretamente com a figura paterna, que é uma coisa também fundamental, uma coisa importante. Mas lá em Jaboatão, onde eu aprendi muita coisa, em primeiro lugar aprendi a ampliar o meu mundo, porque no Recife, meu mundo, na Estrada do Encanamento, onde eu nasci, se adstringia ou se restringia ao quintal, mesmo grande, da casa. Em Jaboatão esse mundo cresceu um pouco. Eu era um menino que mudei também de sociologia, porque quando eu deixei o Recife, fui morar em Jaboatão, na beira de um rio. E então aí, mudando a sociologia, eu mudei um pouco a psicologia também, entende? Mudei a ecologia, quer dizer, eu passei a sofrer influências que eu não sofria antes e que foram muito interessantes para mim, muito marcantes. Quer dizer, eu ampliei o universo de amizade. Então, eu passei a ter em Jaboatão meninos que ficaram meus amigos até hoje, um ou outro ainda sobrevive, e que eram meninos filhos de camponeses ou filhos de trabalhadores urbanos, por exemplo, da cidade ferroviária na época, que era Jaboatão. Mas a experiência da fome cresceu de um lado, mas era como é que eu diria, era a fome de mercado, quer dizer, de produtos do mercado. Aí a gente não tinha dinheiro para comprar, mas não havia a fome rigorosa, porque a gente tinha as frutas em abundância e bem mais fáceis do que quando a gente morava no Recife. Quer dizer, naquela época, realmente, morando onde eu morei, em 1932, em Jaboatão, dificilmente uma criança podia passar um dia inteiro sem comer, porque podia passar até um mês sem comer feijão, por exemplo, sem comer carne, mas não passava, e isso teria repercussões, claro, mas não passava sem comer, porque havia manga, havia jaca, havia banana, havia tudo isso. Ainda, além do mais, havia ovos também, de galinhas andarilhas que